Sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia nessa manhã, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse rápido tempo que passaremos olhando e considerando o que o profeta Abacuque nos diz essa manhã. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Eu quero ler os versículos de 17 a 19 do capítulo 3 de Abacuque, considerando uma pergunta: você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, e que Ele é poderoso, sustentador, governador, e age por si mesmo, independentemente de circunstâncias? Ele age acima das circunstâncias? Você crê que Deus é soberano? Nessa manhã eu queria falar um pouco sobre isso. E Abacuque, capítulo 3, os versos 17 a 19, assim diz a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Bendito, eterno, amoroso Deus, Deus eterno, Deus imutável, Deus que nós chamamos de Pai. Louvado seja o teu nome nesta manhã. Ó Senhor, que tempo oportuno nos dás, com a tua palavra aberta, com o teu povo reunido, com o teu povo nos acompanhando através das nossas transmissões. Fala conosco, Deus, dá-nos entendimento na tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. O profeta Abacuque é muito pouco conhecido, é um dos poucos profetas que temos muito pouca informação. O que sabemos acerca do profeta Abacuque é que ele vivia na mesma época do profeta Jeremias, e que possuía uma fé muito bem fundamentada no Deus da aliança. Ele era daqueles profetas deuteronomistas que olha a história a partir de Deus, do Deus que se aliança com seu povo, e ele está muito arraigado nessa esperança do Deus da aliança, e os desdobramentos que Deus produz através desse vínculo que ele tem com o seu povo nesta aliança. Ele tem essa perspectiva histórica, o olhar dele para a história é a partir dos atos de Deus na história, especialmente na história do seu povo. O profeta Abacuque habita lá no sul de Israel, e as suas profecias, assim como Jeremias, datam um pouco antes da invasão da Babilônia em Judá, lá no ano 597 a.C. Então, é nesse período histórico que Abacuque surge como boca de Deus nesse tempo. E nesse texto, nesses 3 capítulos do livro de Abacuque, há uma queixa, e depois de uma queixa, há uma decisão tomada no coração do profeta, e também depois da queixa, depois da decisão, há uma linda declaração, que é esse texto que acabamos de ler. E eu gostaria nessa manhã de falar um pouco sobre os fundamentos da doutrina da soberania de Deus. Essa doutrina perpassa toda a revelação bíblica. Na criação nós vimos claramente a manifestação gloriosa do caos, Deus ordenando, do nada Deus dando ordem, e pela palavra Deus trazendo à existência as coisas que não existiam. E toda a revelação bíblica é esse esforço de revelar o Deus que cria,
que controla, que governa e que age na criação e na história do povo. A nossa confissão de fé, no capítulo 2, quando ela fala de Deus e da Trindade, assim a nossa confissão se expressa. Olha só: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito justíssimo e bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e sobre elas tem Ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dEle. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para Ele nada é contingente ou incerto. Da parte dos anjos e dos homens, Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhes são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que Ele há por bem requerer deles. Meu irmão, minha irmã, quando nós falamos dessa doutrina, nós estamos concebendo o ser glorioso, eterno, imutável, que se manifesta nas Escrituras de Gênesis, Apocalipse, essa manifestação portentosa, gloriosa, sustentadora, governadora, livre de si, livre em si mesmo, que não depende de nada e de ninguém. Ele age quando, como Ele quer, onde Ele quer. E quando nós falamos da soberania de Deus, é desejável que a nossa fé esteja fundamentada, enraizada, incrustada na palavra de Deus, que revela o caráter de Deus, a pessoa gloriosa, eterna do Deus da nossa fé. E aqui, nesse texto, nesses 3 capítulos de Abacuque, nós vimos como que a nossa fé vai se formulando, se ajustando, vai compreendendo um pouco o porquê que nós cremos na pessoa de Deus. Porque a nossa fé, a fé cristã, ela está em Deus. Deus é o autor da nossa fé e Ele é o alvo da nossa fé. A nossa fé está fincada no Deus que se revela nas Escrituras, que é soberano. E aqui então eu gostaria de ver com vocês 3 aspectos da fé na soberania de Deus. Porque crer na soberania de Deus, em primeiro lugar, nos ajuda a esperar pela ação salvífica de Deus. Crer na soberania de Deus nos ajuda a esperar pela ação salvífica de Deus. Veja comigo o que está no capítulo 1 desse livro. Veja lá no capítulo 1. No 2º versículo do capítulo 1, ele começa dizendo: até quando? Até quando? Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não escutarás?
O profeta tem uma queixa, o profeta tem uma demanda, o profeta tem umas questões que não estão resolvidas. Ele está olhando o seu contexto, o entorno, ele está olhando especialmente para o povo de Judá, o povo de Deus em Judá. E o que ele vê, se você olhar no capítulo 2, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 6, você vai ver que ele está falando que em Judá ocorre opressão, iniquidade, destruição, violência, contendas, litígio, a injustiça impera, a lei não é aplicada, o justo sofre nas mãos do perverso. E ele olha estas questões todas que estão presente na vida do povo de Deus, está presente no governo, está presente naqueles que deveriam fazer e promulgar leis justas e executá-las na vida do povo, de trazer equidade. Ele percebe que a verdade está refém da injustiça, e quando ele começa a dizer: até quando, Senhor, até quando eu gritarei e o Senhor não me salvará? Está revelando um cansaço, uma fadiga, uma exaustão. Ele está olhando para a circunstância, ele não está percebendo a ação de Deus, ele não está vendo a ação de Deus diante desse caos no meio do povo de Judá, e ele não se conforma. E esta situação que está fora de controle traz a ele um grande prejuízo, e esse prejuízo está presente por duas razões. Primeiro, porque ele crê no Deus santo, reto e justo. Ele crê nesse Deus bom. É o Deus da aliança, é o Deus que deu lei ao povo, é o Deus que estabeleceu os governantes, os juízes, é Deus que conduziu o povo. E agora o que ele vê é esse estado caótico, desastroso, da injustiça, da impiedade, da perversão, da opressão no meio do povo. E então o cansaço está presente, há uma indignação, a falta de ordenamento e o estado espiritual deplorável do povo de Judá imputa ao coração do profeta uma exaustão, uma fadiga, um cansaço. O profeta clama, mas Deus não ouve. Então ele questiona: até quando? Por quê? Por que é que o Senhor nada faz? Meu irmão, minha irmã, uma das coisas mais difíceis na vida cristã, um dos desafios maiores da fé cristã, é lidar com o silêncio de Deus, é lidar com o silêncio sepulcral do céu. Quando você está vivendo, convivendo, lidando com circunstâncias totalmente inóspitas, indesejáveis, caóticas, em que o caos impera, aquilo que estava ajustado está desajustado, aquilo que estava ordenado está desordenado, a verdade está torcida pela mentira, a justiça foi engolida pela injustiça, a lei não é aplicada. Quando você olha esse estado caótico, desordenado, e você olha e não vê a ação de Deus, e você não percebe o movimento do céu baixando a terra, e então parece que há um silêncio sepulcral. Deus não fala, Deus não age, Deus não ouve, Deus não atende. Quando nós cremos na soberania desse Deus maiúsculo que nossa confissão de fé assim o define, nós podemos esperar pelos atos salvíficos de Deus em nosso favor. O profeta tem essa queixa, tem essa lamúria, tem esse lamento, tem essa questão, e ele ainda ouve da parte de Deus que Deus vai suscitar a Caldeia, ou seja, a Babilônia, Nabucodonosor, para punir o povo de Judá por conta dos seus pecados. Ou seja, aquilo que já é por si mesmo difícil, complexo, porque a impiedade impera e Deus não age, e quando Deus vai agir, ele suscita uma nação mais impiedosa, mais ímpia, mais cruel, mais complicada do que o próprio povo de Deus, para punir
Israel a Judá para agir nesta condição. Ou seja, quando ele diz que ainda que não haja vide na figueira, ainda que não floresça, ainda que aquelas circunstâncias que estão presentes não se manifestem, ele está dizendo de uma realidade presente no seu momento existencial. Ele está olhando o caos crescendo vertiginosamente, o mal imperando, e agora ele tem a notícia da parte de Deus que o mal que vem ainda é pior do que aquele que ele está vendo, para agir no meio de Judá. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que às vezes nós não compreendemos o silêncio de Deus. Às vezes nós não percebemos e não compreendemos o silêncio que se estabelece na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. E também muito menos compreendemos as ações de Deus na história. Quantas vezes nós perguntamos, será que isso é de Deus? Será que isso é do diabo? Será que isso é ação humana? Às vezes nós ficamos tão perturbados, tão agitados, quando nós fitamos os olhos nas circunstâncias, nas condições, no contexto, em que nós olhamos para o casamento, nós olhamos para a família, em que nós olhamos para o mercado financeiro, em que nós olhamos para a economia, em que nós olhamos para a política, em que nós olhamos ao nosso redor, e nós olhamos um bocado de coisas desordenadas, fora do lugar, fora do eixo, um vozerio, propalando palavras que não se sustentam na história, não acontece efetivamente aquilo que se fala, em que a verdade está oculta pela mentira. Nesses tempos, nós ficamos questionando e nós temos muita dificuldade para lidar com isso. E uma coisa bonita que eu vejo nesse texto que hoje eu e você podemos aprender. Quando nós cremos no Deus que é soberano, nós podemos levar as nossas queixas a Ele. É isso que Ele está fazendo. Igualmente, Jó. Quando Jó recebe todo o mal que vem contra a sua família, contra os seus filhos, contra os seus bens, contra o seu gado, contra tudo quanto ele tinha, até contra a sua própria saúde, o mal toma conta da vida desse servo que Deus chama de íntegro e justo. Ele não vai conversar com a esposa, porque ela não tem compreensão, ele não vai consultar os seus amigos, embora eles o procurem, mas uma coisa ele faz, ele entra na profundeza de Deus, ele vai com a sua dor, com as suas questões, com a sua dificuldade, com a sua necessidade, com a sua carência, com a sua debilidade, com suas questões, com seus problemas, e esta coisa mais bonita que nós temos nessa relação com Deus soberano, é quando eu tenho uma demanda certa, uma questão justa, quando de fato eu quero compreender, entender e entender o que Deus está fazendo, eu devo ir a Deus, levar a Deus os meus queixumes, os meus questiúnculos, as minhas demandas, e colocá-las e expô-las diante desse Deus a quem nós chamamos de Pai. Essa é a coisa extraordinária da fé cristã. Nas circunstâncias em que nós não vimos Deus, não ouvimos Deus, nós podemos falar, nós podemos colocar, nós podemos formular livremente as nossas demandas em Deus, porque a fé cristã parte de Deus e o alvo é o próprio Deus. Por isso que Jesus incita os seus discípulos a orar, e ele diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque esse é o Deus que se deixa ser encontrado por aqueles que o buscam. Esse é o Deus que se revela àqueles que de fato querem conhecê-lo tal qual Ele é. Esse é o Deus que nos encontra enquanto nós o buscamos. Esse é o Deus que se revela ao coração, à mente, à alma daquele que o suplica, daquele que o busca, daquele que se coloca na busca consistente, certa, justa, diante
desse santo, eterno e imutável Deus. Nessa manhã eu não sei quais são as questões que estão sendo formuladas aí no seu coração. Eu não sei como que você levantou nessa manhã, quais são as demandas que estão pululando na tua mente, no teu coração. Eu não sei quais são as demandas, as questões, os problemas, as dificuldades que nessa manhã despertaram você do sono, em que você teve uma noite de insônia. Eu quero dizer para você nesta manhã, pare de lidar com a situação, pare de entrar em debate, em embate com a realidade, pare de ficar lidando com pessoas, com circunstâncias, porque você precisa abrir, rasgar o peito, extravasar o pus da alma e colocar suas demandas diante desse Deus que te conhece, esse Deus que te vê, esse Deus que está atento às condições e às possibilidades na tua história. O profeta Abacuque, honestamente, verdadeiramente, sinceramente, ele coloca as suas dificuldades de elaborar aquele momento histórico, e então ele vai para Deus. E quando ele vai para Deus, ele aprende a esperar. E uma das facetas da fé cristã é a resiliência. É a capacidade que nós aprendemos, que nós desenvolvemos, de também ficar silente diante das circunstâncias que nos afligem. É a capacidade de ser tratado, de ser tratada, de ser movido, de rever pensamentos e conceitos, calados, silentes, quando nós apresentamos nossos queixumes a Deus. Não há um caminho diferente para o cristão que crê no Deus que está acima e age em todas as circunstâncias, senão ir para esse Deus e aguardar nesse Deus em silêncio. Por isso que o profeta Jeremias vai dizer: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio, diz ele em Lamentações 3. Bom é aguardar no Senhor. Às vezes, meu irmão, minha irmã, as nossas contrariedades, o nosso olhar, o nosso contexto pessoal, familiar, nos imputam um prejuízo ainda maior quando nós queremos ir ao embate da realidade, confrontar as circunstâncias e as situações pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria força, pelo nosso próprio discurso, quando na verdade o sábio, aquele que crê, aquele que confia na soberania de Deus, é ter a resiliência, a santa resiliência de emudecimento, de se calar e aguardar e esperar no Senhor. No Senhor. E a segunda ideia é crer no Deus soberano nos ajuda a confiar na providência de Deus. Quando nós cremos que Deus é soberano, nós aprendemos a confiar na providência de Deus. Veja comigo o que ele diz no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Olha lá, capítulo 2 do profeta. Primeiro, ele faz perguntas. Até quando? Até quando? Agora ele toma uma decisão. Quando ele percebe que Deus silenciou, Deus não fala, e que as circunstâncias permanecem inalteradas, então ele toma uma decisão. E a decisão que ele toma é essa. Versículo 1, capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. E então, no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Duas atitudes estão presentes na vida daquele que aprende a confiar na providência de Deus. A primeira é o que ele faz no versículo 1. Ele se coloca na torre de vigia.
E ele se coloca na torre de vigia, e na torre de vigia ele faz 2 movimentos, ele ora e ele contempla Deus. O que é torre de vigia, senão um lugar alto e recluso, silencioso, em que você se coloca estrategicamente diante de uma visão extraordinária, e então você ali contempla aquilo que você vê. O profeta, depois que ele extravasa o pus da alma, então ele vai esperar a resposta de Deus em oração. Em oração. Ele imputa a si o caminho da solitude, da escuta atenta através da perscrutação do ser de Deus. Ou seja, ele quer ouvir Deus, ele quer ouvir a voz de Deus, e ele quer contemplar a pessoa de Deus. Ele se coloca nesta condição. Ô meu irmão, ô minha irmã, que sabe a decisão você toma quando, diante das circunstâncias que você já colocou diante do trono da graça de Deus, você permanece ali, diante de Deus, silente, contemplando, ouvindo atentamente os movimentos do céu a respeito de você. Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe, sem estar efetivamente casado, e essa criança não seria do seu marido, a vida de Maria ficou completamente aos avessos. Quando nasceu a criança, vieram de vários lugares os pastores, os reis magos vieram servir a Jesus, e diz o texto bíblico que Maria contemplava no coração aquele momento. Na humildade, na quietude, no silêncio, ela estava tentando compreender as ações de Deus na sua própria história. Quantas vezes perdemos ricas oportunidades de fortalecer-nos na fé do Deus soberano, no ser desse Deus eterno, imutável, amoroso, comprometido conosco, quando nós queremos esmurrar-nos com as circunstâncias, queremos ir ao embate nas lutas, nas dificuldades, nas circunstâncias da vida. Quantas vezes perdendo oportunidades de desviar o olhar das circunstâncias e fitar os nossos olhos no Deus soberano e aprender com esse Deus soberano o olhar que nós podemos ter da circunstância que Ele está agindo. A primeira atitude do profeta foi orar e contemplar. O rei Davi, quando estava fugindo do seu filho, ele entrou numa caverna. E quando ele entrou numa caverna, ele compôs aquele lindo salmo, o Salmo 139. E ele, contemplando o glorioso ser de Deus, ele disse: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Tu me sondas e Tu me conheces. A minha substância ainda era informe, quando o Senhor, lá no ventre materno, o Senhor estava tecendo-me com as Suas habilidosas mãos. Que maravilhoso é, ó Deus, os Teus pensamentos. Essa experiência da oração que nos coloca a nossa finitude com Deus infinito, que nos leva com as nossas tragédias, com as nossas debilidades, e nos coloca diante do Deus que tudo pode, que tudo vê. Quando nós compreendemos e nós temos essa profunda, essa linda experiência através da oração, em que nós levamos os nossos queixumes e nós somos abraçados, acolhidos pela graça maravilhosa desse Deus que ajusta, integra, nos coloca de volta para a vida, restaurados, porque a presença de Deus, o Espírito de Deus move a nossa vida, move o nosso íntimo, move o nosso coração, e a nossa fé sai robustecida, fortalecida, vivificada. O nosso coração sai fortalecido. E o segundo aspecto da atitude do profeta, depois da oração, é ficar atento à palavra de Deus.
A palavra de Deus. Veja o versículo 2. Quando Deus diz a ele: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa por ela correndo. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser manifesta, e eu vou manifestar a minha palavra, e o que eu manifestar você considera, você registra, você fixa, e você propaga, e você dela faz publicidade. E essa é a coisa mais profunda que nós podemos ter quando nós conhecemos Deus, é a palavra de Deus. Deus se revela pela palavra, Deus se revela na palavra. Se há um modo que nós temos de conhecer Deus, é conhecermos as promessas de Deus e conhecermos e virmos na história as promessas de Deus se cumprindo na história. Esse é o Deus fiel, que cumpre os desígnios que Ele tem na história, porque Ele é o Deus que age na história. O nosso Deus, que é soberano, nos faz conhecido por nós, se faz conhecido por nós pela palavra que está registrada a você e a mim. O profeta Abacuque compreendeu que as suas questões, o silêncio de Deus, o levou para conhecer Deus, para aprofundar-se no conhecimento de Deus. E então ele se colocou em humilde resiliência, em humilde busca, e a palavra veio a ele. E o Senhor se revelou a ele, e o Senhor trouxe-lhe a palavra ao coração. E que palavra é essa que Deus trouxe a ele? Veja comigo no capítulo 2. Ele vai falar do que Deus há de fazer em Israel e que Deus há de fazer com a Babilônia. A soberania de Deus se manifesta na história, porque Deus condena o pecado, Deus julga o pecado, Deus não é conivente com o mal, Ele pune o pecado, e Ele está aqui corrigindo Israel, Ele está corrigindo Judá através de uma nação perversa, mas também Ele vai destruir esta nação. Ou seja, Deus está acima dos reinos e dos reinados, e Ele livremente atua a partir até mesmo da impiedade, da perversidade, para punir o mal, para punir a perversidade. Como diz Lutero, o próprio diabo é como cão na coleira de Deus. E essa é a coisa mais extraordinária da soberania de Deus, que o diabo não age livremente na nossa vida, que o diabo não tem autonomia sobre nós. Ele tem aquilo que Deus permite que ele faça, ele age quando Deus permite que ele haja, e quando ele age na nossa vida, é para, de alguma forma, a partir da vontade soberana de Deus, trazer-nos de volta ao centro da vontade de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, às vezes é bem verdade que a vida se torna bastante complexa, a cara da vida se torna bastante azeda, com aquela maracujá de gaveta, né? Enrugada. Às vezes a vida é dura para conosco. Por isso que o salmista vai dizer que a graça de Deus é melhor que a vida, porque às vezes Deus nos corrige numa circunstância muito conflitosa, muito difícil. Eu não sei vocês, mas nesses últimos meses não tem uma semana que não morre uma pessoa que é do meu relacionamento, de Covid, em que eu estou vendo meninos de 3 anos, 4 anos, 7 anos, ficando órfãos de pai, órfãos de mãe. E não são poucos. Quando nós olhamos os números da Covid, nos impressionam tantas mortes, no Brasil e fora do Brasil, no mundo todo. Até parece que essa situação está fora de controle, e as pessoas estão questionando, perguntando: cadê Deus? Onde está Deus? E esta é a hora, este é o momento em que nós devemos realmente buscarmos um conhecimento profundo do ser de Deus pela palavra, pela palavra. É o tempo de nós silenciarmos o vozerio humano, o vozerio mundano, e voltarmos para a palavra de Deus, e humildemente e seriamente considerarmos os desígnios de Deus, como Deus está agindo nesses tempos tão inóspitos, tão difíceis, tão complexos, tão instáveis, tão inconsistentes, nesse tempo em que o mundo virou as avessas,
que Deus quer falar, o que Deus quer fazer, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo lá na tua vida, no teu coração, no teu peito, na tua família e cá, em nosso meio. O que Deus está comunicando a você e a mim nesses tempos? Esta é uma pergunta que merece uma boa resposta, corajosa. Uma boa pergunta, uma corajosa pergunta que merece ir para dentro de Deus, para perscrutar e conhecer melhor o coração e os desígnios de Deus nesse momento histórico. Porque do contrário, nós vamos ficar com as respostas que o mundo está dando. Deus está alienado do mundo. Deus não está agindo no mundo. Deus nos deixou aqui e isto não é o Deus que nós queremos. Portanto, nessa manhã, eu quero concluir a minha fala voltando os nossos olhos para o capítulo 3. Porque quando nós cremos na soberania de Deus, nós podemos afirmar e nós podemos celebrar o cuidado de Deus. Nós podemos celebrar o cuidado de Deus. Veja o que o profeta vai dizer no versículo 17. Ainda que, veja, ele começa no capítulo 1 dizendo, até quando? Até quando? E agora ele termina olhando para Deus, olhando a circunstância e dizendo, ainda que o quê? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que não haja alimento, ainda que não haja plantio, ainda que não haja carne, ainda que haja escassez e pura escassez, ainda que as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis, inóspitas, ainda que não vislumbre um futuro glorioso, ainda que as circunstâncias cubram o céu, ainda que eu não veja nada, ele vai dizer, eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando no Getsemane o inferno conspirava contra a alma do nosso Salvador Jesus Cristo, quando a religião humana arvorou-se contra o nosso Salvador e o prendeu, e o humilhou, e o pendurou numa cruz, os incrédulos, os descrentes, aqueles que não esperam do Senhor, está dizendo agora, aniquilamos Deus, banimos Deus da nossa vida. Agora definitivamente os intentos de Deus caem por terra, porque vergonhosamente Ele vai morrer na cruz. Mal sabiam aqueles que Deus haveria de transformar um instrumento de morte em instrumento de vida, porque esse Deus atua nas circunstâncias, trazendo vida em meio ao caos. Esse é o Deus soberano, é o Deus criativo, porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e isso que o profeta descobriu, nas suas questões, na sua perscrutação de Deus, pela palavra de Deus, ele vai dar essa linda declaração, eu vou celebrar Deus, eu vou olhar com esperança para o futuro, eu vou celebrar e vou me alegrar no Deus da minha salvação. Oh meu irmão, oh, minha irmã, o mundo precisa desta mensagem, o mundo precisa desta mensagem, você é portador dessa palavra cheia de esperança que chegou ao seu coração, a graça de Deus chegou em Jesus Cristo ao seu coração, o seu nome está escrito no livro da vida, você está apontado para você um futuro glorioso, glorioso, glorioso. A morte para nós não é o fim, a morte para nós é a abertura da eternidade para definitivamente conhecermos Deus eternamente. E é por isso que nós temos uma palavra para o mundo nesse tempo, por isso que nós temos uma palavra para o mundo nesse tempo. Se Deus agiu na tua vida, na tua história, transformando a tua história, é porque nesse tempo Ele quer que você seja instrumento dEle para trazer uma palavra de esperança às pessoas com as quais você convive.
não é tempo de ficarmos questionando só, é tempo de questionarmos, mas é tempo de orarmos, de conhecermos Deus através da palavra e de proclamarmos, como Abacuque fez, em tempos em que as circunstâncias ainda não haviam sido alteradas. Ele deu uma linda declaração de fé: eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Confiar, crer no Deus soberano, é crer que nós estamos vivendo, apontando para um futuro glorioso, ainda que as circunstâncias nos solapem com dor, com angústia e com sofreguidão, ainda que a dor esteja presente, ainda que o choro seja presente, ainda que mortes ocorram ao nosso redor, ainda que pessoas a quem amamos sejam tomadas pela Covid, ainda que nós mesmos sejamos tomados por essa doença, ainda que sejamos acometidos pela dor, todavia, nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação, porque Ele é fiel para cumprir os seus desígnios no nosso meio. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és o Deus soberano. A nossa vida não está na mão do acaso, a nossa vida não está nas mãos dos nossos inimigos, a nossa vida não está nas mãos dos governantes, não está nas mãos da Covid, não está nas mãos daqueles que decidem e deliberam. A nossa vida esteve, está e sempre estará nas Tuas poderosas e soberanas mãos. E nas Tuas mãos descansamos. E pela Tua palavra, Senhor, afirmamos que o futuro é glorioso. E nós nos alegramos no Senhor. Permita, Deus, que corajosamente, assim como Abacuque fez, que façamos nesse tempo, que abramos a nossa boca, com coragem, com vigor, a proclamar as razões da nossa fé no Deus que tudo pode e que tudo faz. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.